Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal do YouTube, o Lição da Hora. Já se inscreve nesse canal, meu filho, porque você está assistindo aqui toda semana, você não está se inscrevendo. Clica no sininho pra saber também quando tem vídeo novo, deixa o seu like, você pode deixar agora no final também, não tem problema, mas tem que deixar o like aí, porque se você não deixar o like, você não recebe mais vídeos, então isso é muito importante também. Vamos pra lição dessa semana, gente, que a lição dessa semana tá maravilhosa. O título da lição dessa semana é Neemias, um homem de oração. Estamos começando mais uma série, mais uma saga aqui de 4 histórias, começando hoje. Cativeiro da Babilônia acabou oficialmente agora não tem mais esse negócio de cativeiro, quem quiser ficar na Babilônia fica porque quer, mas, porém, entretanto, todavia, muita gente que voltou pra Jerusalém, eles acabaram desanimando no caminho, na construção e tudo mais, aquele negócio ficou meio bagunçado. Enquanto tudo isso estava acontecendo lá na Pérsia, na casa do rei da Pérsia, do rei Artaxerxes, havia uma pessoa muito importante lá dentro. Seu nome era Neemias. Neemias, ele era o copeiro do rei. Ah, mas ele era o copeiro, ele era uma profissãozinha ruim, barrelinha? Não, gente. Muita gente quando fala assim, era o copeiro, acredita que copeiro era uma coisa assim, qualquer lá da cozinha do rei. Pra ser o copeiro naquela época, tinha que ser de muita confiança do rei mesmo. Porque o rei jamais ia confiar a vida dele pra qualquer um, entendeu? Porque o copeiro era aquele que sempre bebia, comia a comida do rei antes do rei, pra ter certeza que não estava envenenado. Porque se tivesse envenenado, ele morria e o rei não morria. Então o rei tinha muita confiança em quem era o copeiro dele naquela época. E não era diferente com Neemias. Neemias era uma pessoa assim de extrema confiança do rei, era amigo do rei, ele era conselheiro do rei. Então a gente pode ver algo muito interessante, não só nessa história, mas nas passadas também, que sempre Deus tinha uma pessoa dele dentro da corte dos reis. Na época de Nabucodonosor ele tinha Daniel, na época do rei Ciro ele tinha Daniel também, na época dos reis seguintes tinha Esdras e tinha Neemias também, que é isso que a gente tá vendo na lição dessa semana. E Neemias um dia recebeu uma galerinha que veio lá de Jerusalém, e esse pessoal que chegou, um deles chamava-se Hanani, um dos irmãos de Neemias, possivelmente um irmão de sangue. A Bíblia não relata se era o irmão de sangue ou não, porque naquela época às vezes tinha o costume de falar irmãos referentes ao povo, mas o que tudo indica, esse Hanani era irmão de sangue de Neemias. Hanani chegou junto com a comitiva lá e falou para Neemias que a situação de Jerusalém estava assim, caótica, porque muitos dos que haviam voltado estavam ou desanimados ou haviam morrido. Neemias, ele ficou tão triste com aquele relato que ele recebeu da galera que voltou de Jerusalém, que ele orou pedindo a Deus para que ajudasse naquela situação ali. E essa oração a gente pode ver lá em Neemias capítulo 1, versículo 5 em diante, que diz assim: Ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos, Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que te temem e obedecem aos Seus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço de dia e de noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. E eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos temos pecado contra Ti, não temos obedecido aos Teus mandamentos, não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, o Teu servo. E a história dele não começa relatando nenhum pecado que ele fez, e durante a história dele também no livro de Neemias não relata pecados de Neemias. Mas mesmo assim como Daniel fez, ele se colocou no lugar do povo como um pecador também. Após dias de oração, jejum, ali ele sentiu que ele precisava fazer algo pelo povo. Não adiantava só orar. Ele tinha um chamado, Deus tinha um propósito para ele e ele precisava agir dali em diante. Só que ele não sabia o que ele ia ter que fazer, né, minha gente? Mas ele sabia que ele tinha que fazer alguma coisa. Um dia então, enquanto ele estava servindo comida para o rei da Pérsia, ele estava meio triste com toda aquela situação ali e o rei percebeu. Neemias, tem alguma coisa de errado com você? Porque eu nunca vi você triste. Neemias ficou pálido, gente, porque, meu pai amado, você ficar triste na frente da presença do rei era uma coisa assim, nossa. E Neemias, ele ficou com muito medo naquela situação, mas ele respondeu o rei mesmo assim. Ele falou pro rei: ó rei, vive para sempre, como é que eu posso ficar feliz se o meu povo está na situação de tanta calamidade lá em Jerusalém? O rei falou: o que você precisa, meu filho? Neemias, ele, meu pai amado, como assim? O rei perguntou: o que eu preciso? Eu tenho... Calma aí, calma, parou tudo. Ele fez uma oração ali rapidinho mesmo, sem ninguém perceber, 2 segundos. E Deus já ajudou ao que ele tinha que falar naquele momento ali. E ele respondeu pro rei assim: se o Senhor está contente comigo e quiser atender a um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o pedido. Agora, gente, agora foi o pedido assim, foi aceito. Meu pai, Neemias,
poderia voltar. E Neemias ainda não perdeu a oportunidade, já falou algumas coisas que ele ainda precisaria para chegar para ajudar na reconstrução ali. Tanto coisas de materiais para ajudar na reconstrução dos muros, quanto também coisas relacionadas a mais políticas, entendeu? Quando ele passasse nas cidadezinhas ali ao redor para que ninguém matasse ele no caminho. E o rei permitiu que ele levasse tudo isso pra lá. Por que que ele não levou coisas pra construir o templo? Porque o templo já havia sido construído. Tá, mas se o templo já havia construído, por que que a história fala que estava sendo uma vergonha o povo de Israel para os outros? Uma das principais coisas que a gente tem que olhar naquela época e entender é que os muros de uma cidade demonstravam quão poderosa, quão forte, quão importante ela era. Se a cidade não tinha muros, não tinha portão, não tinha nada pra proteger ela, significava que ela era uma cidade fraca, uma cidade acabada, arrasada. E se a gente for ver a história, tava nessa situação mesmo. O povo havia construído o templo, mas em compensação a cidade não havia sido construído nada. Então tava tudo destruído mesmo, tava em estado de calamidade pública. Então tudo isso Neemias ajudou a levar para Jerusalém e lá começar a construção dos muros. E no livro Os Ungidos, na página 271, diz assim: Neemias não concluiu que seu dever estava cumprido apenas por ter orado e chorado diante do Senhor. Ele uniu a oração à ação consagrada. Aquilo que ele não podia fazer, ele pediu aos que eram capazes de ajudar. E em favor da causa da verdade, o Senhor ainda está disposto a tocar o coração daqueles que receberam a posse de seus bens. Neemias, ele não só orou. Tem muita gente hoje que apenas ora e fala assim: Senhor, derruba do céu o dinheiro, derruba do céu as bênçãos que você tem. E fica lá sentado sem fazer nada. Como é que pode, gente, um negócio desse? Então nós temos que ser assim como Neemias. Não pedir apenas uma oração e ficar sentado como se tudo fosse cair do céu na nossa cabeça. Minha mãe costuma falar assim: oração, orar, ação. Entendeu? Você ora e age também. E Neemias, ele fez exatamente isso. Ele orou, pediu pra Deus e Deus conduziu a história. Mas tudo isso partiu porque Neemias deu o primeiro passo. Neemias, ele teve coragem de fazer o que era certo, coragem de fazer o que ele deveria fazer. E com isso, Deus deu o poder, aquilo que Neemias não tinha, para que ele concluísse a obra necessária até aquele momento. E a lição que a lição dessa semana deixa pra nós é que nós precisamos confiar em Deus, nos propósitos de Deus pra nossa vida. Mas principalmente nós precisamos dar o primeiro passo para os nossos sonhos, para os nossos projetos. Se nós não dermos esse primeiro passo, como que a gente vai querer que Deus venha nos ajudar, lindos e plenos, sentados aqui sem fazer nada? Então que a partir de hoje nós possamos ter coragem de fazer o que é certo, coragem de lutar por aquilo que a gente acredita, coragem de fazer aquilo que a gente sabe que é certo, coragem de fazer aquilo para o qual Deus nos chamou, que é levar a mensagem a todo mundo, a todas as pessoas ao nosso redor, assim como Neemias fez. E assim, se nós tivermos coragem, se nós tivermos atitude, Deus, ele vai fazer aquilo que nós não podemos fazer para que a missão dele seja completa através da minha e da sua vida também. Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado da prévia da lição desta semana. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal aqui, viu, gente? Deixar o seu like, clicar no sininho, compartilhar com seus amigos e com o mundo. Me seguir nas redes sociais também, que é muito importante, gente. Vocês me sigam lá nas redes sociais, tá aparecendo aqui embaixo, tá bom? Amo vocês. Um beijo e um queijo e até a lição da semana que vem. Tchau, tchau!